Vamos ver agora como a gente descreve um movimento puramente circular. A gente viu um movimento mais, caso bem geral, né, cinemática vetorial, tá? Então tem lá o vetor posição, componente x, y e z, como trata a velocidade, como trata a aceleração e como ele está quando esse movimento tem curvas, né? Tem curvatura na trajetória que aparece aquela aceleração centrípeta. De certa forma, sempre dá para olhar uma curvatura como uma parte do movimento circular. Dá para aproximar muitas vezes dessa forma. Então vamos dar uma olhada só no particular do circular, porque tem várias coisas que são úteis. Aí, como eu fiz lá com a parte vetorial, fiz umas animaçõezinhas para a gente poder visualizar essas coisas direito e relacionar o movimento circular com toda essa descrição de cinemática vetorial. Vídeos, essas animações estão no Moodle, está na aba de hoje, lá tem o PDF com a descrição detalhada de tudo isso que a gente fala hoje, a indicação dos capítulos do livro, para mais detalhes ainda, para quem quiser. Então, vamos ver aqui essa animaçãozinha aqui. Então, tem uma bolinha que está andando uma trajetória circular, tá? E se a gente for escrever esse movimento como naquele formato que a gente viu da outra vez, né? Um vetor R, vetor, né, da posição, e alguma coisa, um X na direção I e alguma coisa Y na direção J. Uma função desse tipo, depois a gente vai ver por quê, depois está ali em cima, o R é um cosseno do número vezes T, I seno de um número vezes T, J. E conforme passa o tempo, que o tamanho ali, a posição R, X e RY, seria a posição XY, muda, e o módulo, que é o vetor mais vermelho ali, está varrendo ali a trajetória. Tá? Como é que eu relaciono esse movimento desse com o que a gente tinha feito antes? No geral, no caso geralzão lá, a gente fazia um vetor posição, a gente chama de R, para não confundir com S, que era o caso retilíneo. Tem lá uma função X, que varia nessa nossa direção, e uma função Y, que varia na direção J, que seria o I, né? O horizontal, e o J seria o vertical. Então, se eu pensar aqui, ó, um eixo nesse sentido, um eixo cartesiano, que seria o Y vertical e o X horizontal, eu posso achar em qualquer momento qual é a posição desse cara aqui. Eu posso descrever qual que é o meu vetor posição aí x, y. Mas tem uma questão aqui. Vamos olhar. Se a gente olhar esse cara aqui, o meu R não forma um ângulo, vamos chamar de θ. Aqui no caso andando, ó, o ângulo vai aumentando, aumentando, chega em 90 graus, aumentando, aumentando, 180 graus, aumentando, aumentando, 270 até que finalmente volta e fecha 360 graus, que volta no zero. Então eu posso aproveitar que tem esse movimento circular, que tem essa relação com o ângulo, e olhar aqui o que eu tenho. Tem um triângulo aqui, gente, ó. Essa aqui é a posição x, tamanho aqui vertical, que é o tamanho do vetor y, não é o y. E o módulo aqui do vetor posição, vetor R, o módulo dele, que era o x quadrado mais y quadrado e a raiz, é o módulo do vetor R. Então, peraí, se eu olhar esse cara aqui como um triângulo, como que eu posso escrever o x em relação a esse ângulo θ e o vetor, o módulo do vetor posição R? Que eu posso escrever isso? Você não posso olhar esse triângulo, qual? Um triângulo retângulo. Então, peraí, em relação ao θ, para ficar mais fácil, posso pensar até assim: cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o r. E eu posso pensar no y também, ficou bem apertadinho aqui, que é o seno de θ, é o cateto oposto ao ângulo, que o ângulo está enxergando lá do outro lado, é o y, sobre r. Então peraí. Então, x é r, cosseno θ, e o y é r, seno θ. Peraí, deixa eu substituir essas duas coisas lá em cima no meu R. Eu posso escrever assim, ó, x é r cosseno θ i mais r seno θ na direção J. E isso aqui é um jeito que às vezes é mais prático de descrever o movimento circular. Claro que aquele θ ali varia no tempo, certo? Não um ângulo fixo. A animação de novo, só para comparar. Tem lá um valor, a cosseno, alguma coisa t, no i, seno, alguma t, no J. Qual o tamanho do R, do vetor R, durante todo o movimento? O vermelhinho, está escrito lá no canto em cima. 1 metro. Ele muda? Não, porque é o raio da minha trajetória circular. Tá? Então, quando tem um movimento circular, dessa forma aqui, esse R'inho que está aqui, a gente até pode escrever como o raio do círculo. Também posso escrever assim, cosseno θ
I mais R, que é uma constante, seno θ, J. No nosso exemplo aqui, ó, qual o valor que aparece aqui, ó, multiplicado ali, cosseno e cosseno? 1, que seria vezes 1, e quer dizer que meu raio é 1 metro. Que, olha, deu o módulo do meu vetor R. Está aparecendo aqui em vermelho, aqui, né? Que é o tamanho desse vetor aqui, vermelho, durante todo o movimento, ele não muda. O movimento circular vai ter um certo raio. O que varia só o ângulo, que é muito mais fácil de lidar do que ficar calculando toda hora qual que é, ver o tamanho do vetor x e o vetor y. Isso ficou mudando, né? Como que eles mudam? Conforme o x varia com um cosseno do θ, então ele oscila, o x aumentou, aí ele vai diminuir, aí ele vai aumentar, se for de novo, e ele vai diminuir o x, tá? O tamanho do vetorzinho x. Certo? Ele está oscilando entre maior, valor máximo, 0, valor máximo para o outro lado, né, para o negativo, volta no 0, e o y também, só que em antifase. Eles não estão juntos, né? Não é o x cresce e o y cresce, não. Quando o x é o maior valor, o y é 0. Quando o y é o maior valor, o x é 0. Que é exatamente o comportamento de seno e cosseno. Esse cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Eles estão sempre invertidos. O jeito de escrever é igual a gente fez nas outras semanas passadas. Tá? Vetor R tem uma componente no I e uma componente no J, mas se eu reescrever para um movimento circular dessa forma, né, lembrando aqui que o triângulo retângulo sempre aparece, eu posso escrever o x e y em função do raio do movimento e o ângulo da posição daquele cara ali ao longo da trajetória, certo? Agora, também tem outra questão que eu posso tratar. Pensa que a bolinha rosa está aqui nessa posição. Lembra que eu posso relacionar aqui qual o comprimento que ele andou ao longo aqui da trajetória com o raio e com o ângulo. Vamos chamar de S esse comprimento que ele andou. Vamos pensar assim. Quem lembra qual é a formulinha lá do comprimento da circunferência? 2πr. Vamos chamar de L, o perímetro. Quanto você andou, né? Se essa bolinha aqui marcar a quilometragem dela aqui, quanto que ela anda quando ela dá uma volta inteira? Ela vai dar L. Então, 2π vezes o raio daquele movimento daquele círculo. Qual que é o ângulo mesmo que eu dou a volta inteira do círculo? Isso, se for em radiano, 2π. Opa, peraí. Então, eu posso pensar aqui, ó, eu andei L, tudo, quando eu ando 2π. E se eu andar só um pedaço, vamos dizer que eu ando só um ângulo θ, tá? Igual tá aqui a bolinha rosa aqui. Andou só S. Eu andei θ, relaciono com o raio da mesma forma. Então, eu consigo relacionar essas coisas todas, o raio do movimento, o quanto eu andei de fato e o ângulo desse movimento. Eu posso reescrever isso aqui só de outra forma assim. Então, qual que é a minha posição angular? Qual o ângulo que eu estou em relação à nossa origem dos ângulos? A gente sempre sai do horizontal aqui para cima, né? Ângulos, por convenção. Tá? Então eu consigo relacionar tudo que a gente viu até agora de questão de movimento, né, cartesiano, vamos chamar assim, x, y, z, com essa parte circular. Qual o ângulo que eu percorri, o quanto que eu andei naquela trajetória circular e com o raio da trajetória. Esse cara aqui que eu cito, esse quadradinho em volta, é difícil de lembrar. Te confunde, velho, eu divido quem pelo quem? Caramba, ainda mais que nem a análise dimensional ajuda aqui, né? Porque tem o radiano. Radiano não tem unidade, né? Então fica meio... radiano, não é unidade física. Então confunde. Como faz para lembrar? Lembra desse cara aqui, ó. Comprimento da circunferência, a gente consegue lembrar mais fácil. Aí é só deduzir. Pera, se eu andar a circunferência inteira, eu, na verdade, varri, né? Dei a volta toda, porque é 2π. Se eu andar só um pedaço, eu só percorro um pedaço dessa trajetória circular. Se eu posso descrever uma posição angular, qual o ângulo que eu estou? Essa é a questão. Eu posso falar qual é a posição que eu estou em XY, mas eu também posso falar qual é o ângulo que eu estou. Eu também posso pensar qual é o meu deslocamento angular. Vou estar numa posição que é a posição final angular, menos a posição inicial. Igual eu fiz delta S, delta R, posso falar no delta θ. Né? Imagine que nesse caso ele saiu daqui, ele saiu aqui da origem, e o θ é igual a 0. Quando ele chegou aqui, o meu delta θ é θ menos 0, então lógico, é θ. Mas vamos dizer que aí depois ele está aqui, o delta θ aqui, em relação a essa posição, vamos chamar essa aqui de θ1. E esse aqui, ó, o ângulo, esse é o θ2.
aqui esse Δθ em relação a esse ângulo aqui, essa diferença dos ângulos, né? Então, vai ser θ2 menos θ1. Aí o ângulo está mudando, certo? Ele estava mudando com uma certa velocidade. Sei lá, posso cronometrar quanto tempo ele demora para dar uma volta. Então eu fiz tantos graus, ou tantos radianos, melhor dizendo, em tanto tempo. Né? Eu posso pensar assim, ó, uma certa quantidade de graus que eu andei num certo tempo. Ângulo, a gente trata em radiano, tempo em segundos. Opa, radiano por segundo, estou fazendo o quê? A minha velocidade angular, que é o ômega, que é aquele W arredondado. Então aqui eu tenho a definição da velocidade angular, quer dizer, quantos radianos a gente faz por segundo, certo? Se eu giro mais rápido ou se eu giro mais devagar. Agora, vamos ver uma coisa aqui. Será que eu consigo pensar isso, a velocidade linear? Isso aqui seria, na verdade, velocidade angular média. E se eu fizer o ΔT cada vez menor, até ficar infinitesimal, esse Δθ por ΔT vai ficar como? Fazendo o limite de ΔT tendendo a zero. Que cara que isso tem? É derivada, não é isso? Quando o ΔT tende a um valor tão pequeno, a gente trata como um dt. Para saber a velocidade angular, a derivada, aqui minha posição no tempo. E aí eu descubro qual é a velocidade angular instantânea desse cara. Igual foi no escalar, igual foi no vetorial. A animação que eu mostrei, isso eu vou contar para vocês, mas dá para ver, se vocês prestarem atenção, a bolinha anda com uma velocidade constante. Ela não está acelerando ou desacelerando. Então, a velocidade angular desse cara aí é constante. Mas não necessariamente é o caso. Você pode ter uma situação que você começa parado e sai com um movimento circular que começa a acelerar e acelerar mais e continua acelerando. Ou e aí desacelera, e aí para, e tudo faz, né? Ter qualquer tipo de variação da velocidade. E aí, se eu tenho uma variação da minha velocidade angular, eu tenho a definição da aceleração angular, que aqui a gente usa o alfa para descrever. Que, da mesma forma, eu não pus aqui, mas se você pensar, posso até colocar aqui, só para ficar completo, eu posso pensar numa variação de velocidade angular num certo intervalo de tempo, que dá a minha aceleração angular média, mas se eu fizer no limite do ΔT tendendo a zero, esse meu delta ômega por ΔT, eu caio no d ômega dt. Como a gente está falando de um movimento que é particularmente circular, ele não sai dessa trajetória, eu posso tratar isso pelo ângulo. Então, eu descrevo essas coisas pelo ângulo, né? Com a minha posição angular, com a velocidade angular e qual que é a aceleração angular que um objeto qualquer pode ter. Vou aproveitar esse próprio movimento que a gente estava falando, minha descrição, que é o mais simples, certo? Onde eu falei para vocês que eu tenho uma velocidade angular constante. A gente fez isso para o movimento retilíneo uniforme. O ômega está lá, certo? Aquela bolinha anda com tantos radianos por segundo. A nossa definição do delta θ, a minha variação da posição angular, é uma certa posição que eu estou menos uma certa posição angular inicial. E o ΔT é o tempo que eu tiver menos o tempo inicial. Estão reconhecendo esse formato, esse jeitão que está aparecendo na tela? Geralmente a gente faz o quê? T0, a gente fala o quê? T0 é zero. A gente começa a contar as coisas do momento inicial, né? Aí ficou só o T aqui. Eu vou passar aquele T multiplicando lá no ômega. Θ menos θ0 igual a ômega T. Aí eu quero deixar o θ com a minha posição angular em função do resto. Qual que é a minha? Travou aqui. A minha posição angular, que ela é em função do tempo, né? Porque o tempo varia. Passo esse cara para cá, vai ficar um θ0 mais ômega T. Gente, isso aqui parece com o quê, hein? Sorvete, não é que eu quero fazer, ó, é a minha posição que varia no tempo em relação à minha posição original, a velocidade que eu ando e o tempo. Posição linear, posição angular. Posição inicial, linear, posição inicial, angular. Velocidade, linear. Velocidade angular. E tempo. Então, esse cara aqui, se o sorvete me descreve um MRU, movimento retilíneo uniforme, esse sujeito aqui me dá um movimento circular uniforme.
Dá para tratar igual a gente fez com o sorvete? Qual é a velocidade angular desse movimento? Dθ dt. Então, vou fazer a derivada no tempo daquele cara ali, ó. θ0 mais ômega-t. Derivada de θ0 é a constante, né? Posição inicial do cara. Qual a derivada da constante? Zero. Derivada de ômega-t. O ômega é uma constante aqui, a gente já contei para vocês, né? Então, a derivada de ômega-t dá ômega. Então, ômega é igual a ômega. A velocidade angular nessa situação ela é constante, então ela é constante, não muda. E qual a aceleração angular desse sistema aí, nessa situação? Então, mesma coisa, deriva a velocidade angular no tempo. D ômega dt, sendo que o ômega é uma constante. Agora sim, quanto dá? É zero. Só para aproveitar o paralelo, ó, não é isso? A gente pega a velocidade do MRU, ds dt. Aí fala, bom, S0 é uma constante, derivada da zero, derivada de VT é V. Então, V igual a V. V é igual a V, não muda nunca. A aceleração do MRU. Bom, faz o dv dt, né? É a nossa definição. Derivada da constante é zero. Por isso que ele é um movimento uniforme, porque ele não varia, né? Vale para o caso linear, vale para o caso angular. Agora eu tenho um caso diferente, mas imagine uma partícula que vai ter um movimento circular, só que ela vai começar parada, e aí começa a se movimentar e vai ganhando velocidade, vai girando cada vez mais rápido. Vamos dar para ela uma aceleração angular constante. Se eu tenho o alfa em aceleração angular, se eu sair da definição, posso achar qual que é a velocidade angular desse cara, fazendo a integral. Isso, eu vou integrar o d ômega, de ômega 0 até um certo ômega, e integrar o alfa dt, que é de um t0 até um t. Só para lembrar, no caso linear, a gente faz assim, né? Um a, que era a constante, e dv dt. Se eu quero achar a velocidade, eu vou integrar esse a no tempo. V0 e de um t0 até um t. A gente consegue fazer aqui, sem fazer tanto passo a passo, a integral de d ômega para os limites de integração ômega e ômega 0 fica como? Então, para os limites de integração, vou aplicar a integral que é o ômega, para o limite superior menos inferior, que é então ômega menos ômega 0, igual... Aí aqui sim, o alfa minha constante, eu vou integrar o dt, de um t0 a t, e aí vai ficar alfa t, os dois limites de integração. O nosso t0 a gente sempre fala que é zero, então seria de t até um t igual a zero. Bom, alfa vezes zero é zero, então só fica alfa t. Eu quero saber o ômega, né, com a minha velocidade angular dessa situação, em função do resto. Passo tudo para o outro lado, eu vou ter que o ômega é um ômega zero, depende da minha velocidade inicial, vezes a minha aceleração angular, ou mais aceleração angular vezes o tempo. Aí sim, vamos voltar aqui no caso linear, que foi o voate lá, ó, a velocidade quando é linear é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, V0 mais AT. Ó, mesmo formato, estou indo mais devagar com essa parte aqui, mostrando esse passo a passo, para mostrar aqui, só porque eu estou tratando uma coisa agora, a minha variação angular, tudo que vocês já aprenderam vale, só que agora eu não estou indo reto, eu estou girando. E aí eu posso pensar, bom, nesse caso que eu tenho essa aceleração angular que é constante, eu consigo descrever a minha posição angular, se eu lembrar da definição, que o meu ômega, a velocidade angular, nada mais é do que a minha variação da posição angular no tempo, dθ dt, igual V igual ds, igual a ds dt. Mesma coisa, θ dt, vou fazer integral de uma posição inicial até a posição que eu quero saber que esse cara está, de um t0, que para mim vai ser sempre zero, até um certo t. Aí, integral de dθ, a gente acabou de fazer aqui do ômega, a mesma coisa, né? mesma regrinha. Então, fica θ menos θ0, do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho que ir um pouco mais longe, porque o meu ômega, na verdade, é aqui, ômega 0 mais alfa t. Aí tem que integrar essa parada toda. Integral de uma constante no tempo, fica como? Ômega 0 vezes integral de dt. Bom, integral de dt está t, então é ômega 0, né, desse primeiro pedacinho aqui. Ó. Mas, aí também, ó, o alfa é a constante, porque eu já falei que o alfa é a minha aceleração angular, eu falei lá em cima, constante, eu disse isso para vocês nesse caso. Então, tem um alfa aqui, integral t dt, que é t elevado a 1, a integral, quando fica ao quadrado sobre 2. Opa, peraí, vamos rearranjar esse cara aqui, porque eu quero saber a posição
em função do resto. Então, eu fico com θ igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa sobre 2t quadrado. Isso é familiar, esse cara, gente? Sorvetão. Eu chamo esse cara aí de sorvete grego, que é o sorvetão, só que para letras gregas. E, de novo, você vê que o fato de você ter um movimento circular uniforme, o jeitão de tratar é igual ao caso linear. Se é um movimento circular uniformemente variado, que é o caso dessa nossa situação toda aqui, ó, enfim, é um movimento circular uniformemente variado, eu posso descrever da mesma forma. A matemática, o cálculo que a gente precisa para descrever é idêntico. A única diferença é, no caso retilíneo, eu estou pensando num movimento, uma coisa que está saindo de uma posição e anda em linha reta. Agora eu estou pensando numa coisa que varia angularmente, né? Então, porque o meu movimento é circular, estou pensando no ângulo. Do mesmo jeito, nessa parte do movimento circular uniformemente variado, como era no caso linear, se você pegar a equação, vou botar nela rapidinho aqui, a equação da velocidade e a equação da posição angular, isolar o texto e substituir na outra, você cai numa equação que é a cara do Torricelli, tá? Com o mesmo formatão. Como que eu relaciono a velocidade angular, tá? De um cara que está girando no movimento circular com a velocidade linear do cara, ou V. E aí, se eu sair da nossa definição de V igual a ds dt, voltar lá atrás, no verdinho aqui. No meu S eu consigo relacionar com θ, esse ângulo θ, tá? E o raio do movimento. S é igual a θr. Então, eu vou substituir esse cara lá. Θr dt. Opa, peraí, quem que é θ dt? Posição angular variando no tempo. Dθ dt é a nossa velocidade angular. O ômega vezes o raio do movimento. Então, limpando isso aí, V é igual a ômega R. E o que é essa ideia do V ômega R? A gente fez aqui, né? O S igual a θr. Como relaciona a posição linear ao longo da minha trajetória circular com o ângulo que ele está e o raio do movimento. Para a velocidade é a mesma coisa. Então, a parte linear é igual ao angular vezes o raio. Dá para fazer a deduçãozinha, mas por analogia aqui, ó, a aceleração linear do cara é a aceleração angular vezes o raio. Mas saber essas três relações da parte linear com a angular facilita bastante. Vou mostrar a animaçãozinha também para dica. Repara aqui que eu não preciso lembrar os três. Se eu lembrar um deles, lembrar que é linear é igual a angular vezes o raio, já te ajuda. E as outras vão ser a mesma coisa. Agora, como que é esse negócio? Como é essa relação de um cara com... Vou pegar mais uma animação. Agora é mostrando a velocidade desse cara. Ó. Aqui estão mostrando os vetores do jeito que a gente fez antes. O vetor Vx e o vetor Vy, que são os dois verdes clarinhos ali. E olha como eles variam, olha que complicação que é lidar com esse cara. O Vy e o Vx ficam mudando o tempo todo. É difícil lidar com essas coisas. É difícil descrever e usar esses caras para ajudar a gente a entender um movimento desse tipo. Tá? Mas olha o tamanho do vetor V. E para ver o tamanho é meio difícil, por isso que eu pus o número lá, o módulo do V está escrito lá em cima. Ele muda. Não muda. Né? Olha esse valor aqui, ó. Né? Esse valor aqui, ó. O V para a gente aqui é sempre 0,6 metros por segundo. Lembra que esse aqui é um movimento uniforme, tá? Um circular uniforme. O meu ômega é constante. Qual que é o ômega desse cara? E se eu sei o V, V é igual a ômega R, né? Quanto é o ômega? V sobre R. O V é 0,6. O raio, quanto era o raio? Dá para ver pelo gráfico, a gente já tinha falado antes, que é o número que multiplica aqui, ó, seno e cosseno. É 1, não é isso aqui, ó. Que é o tamanho aqui. Opa, o raio. Até vendo aqui, né, ó, 1 aqui no eixo, tá no 1. O que quer dizer que o meu ômega aqui é 0,6 radianos por segundo. Tá? Então eu consigo relacionar o ômega com o V se eu souber o raio. Isso quer dizer que a minha bolinha aqui está varrendo 0,6 radianos a cada segundo.
certo? Qual o tempo que eu levo para dar uma volta completa? Qual a distância que eu andei na volta completa? O comprimento do círculo mesmo? 2πr, numa certa velocidade. Eu posso até pensar assim, deixa eu escrever dessa forma. Qual a minha velocidade? Quanto eu andei, 2πr, naquele tempo. Aí eu rearranjo e escrevo dessa forma aqui. Isso é o quê? Eu dei uma volta num certo tempo. Isso é meu período. Tá? Por isso que eu escrevi esse T com maiúsculo, T de período. Peraí, mas a gente já viu que V é igual a ômega R. Então, ômega é igual a V sobre R. Então, eu posso escrever também o período, se eu substituir aqui, ó, 2π sobre ômega. A forma de relacionar um movimento cíclico, um movimento periódico, porque periódico ele se repete. Ele se repete num certo tempo, que a gente chama de período. E aí eu posso fazer essas relações. Vocês provavelmente devem lembrar que a minha frequência do movimento é 1 sobre o período, né, de Hertz, que é 1 sobre segundo. Então se a frequência é 1 sobre o t, é invertido desse negócio aqui, eu posso relacionar então também a frequência com a frequência angular. Isso aqui tem aplicações absurdamente amplas, que vai desde um pêndulo até para um movimento harmônico, para ondas. Tá? Isso tudo a gente pode relacionar com esse conceito do movimento circular. E, finalmente, só a última coisa, só para mostrar aqui como o vetor da aceleração desse cara, viu R, viu V? O vetor da aceleração. Da mesma forma, eu posso fazer essa montagem aqui, ó, mostrar o AX e o AY, igual a gente fez antes, tá? Só que agora eu estou usando uma função seno e cosseno. Vocês já têm condições de até fazer isso, tá? Quem quiser tentar, sai da equação que está aqui em cima. Para chegar no V, derive isso aqui. Vocês sabem derivar seno e cosseno, fazer regra da cadeia. Vocês vão chegar exatamente no que está mostrando nos vetores daquela animação da velocidade. Agora, se quer aceleração, deriva a velocidade. De novo, derivada de seno e cosseno com regra da cadeia. Chega no vetor da aceleração, que você vai ter o AX e o AY, que estão aí na tela, certo? Põe o valor de tempo e vê se bate com o que está mostrando na animação. Agora, essa parte, de novo, vê lá, o AX e o AY estão trocando, muda para um lado, para o outro, para cima, para baixo, cresce, diminui. É difícil trabalhar com isso. Agora, olha o cara do meio lá, o azul mais escuro. O que está acontecendo com ele? O valor está difícil de ler, imagino, mas eu conto para vocês que ele não muda. O tamanho do vetor azulzão. Que cara que ele tem, assim? Que propriedade meio que gritante que aparece para vocês, hein? Para onde ele aponta? Sempre para o centro. Sempre para o centro. Eu contei para vocês que esse movimento que a gente está vendo aqui, ele é uniforme. Então, a minha bolinha lá, ela não tem variação de velocidade. Nem o V, velocidade linear, a gente viu na animação, nem o ômega, né, a velocidade angular, que está relacionada com o raio, né, com o V e o raio. Então, a velocidade, o velocímetro desse sujeito não muda de valor. Vamos voltar aqui, a gente pode escrever a velocidade, desculpa, a aceleração. Eu até posso escrever, né, o vetor aceleração como aquela componente do AXI mais uma AYJ, que é o que está nessa animação, certo? Mas eu também podia escrever a minha aceleração como aquelas outras componentes, né? A minha aceleração tangencial, na direção tangencial, mais a aceleração centrípeta, normal ou radial, nessa direção radial. Para lembrar um pouco aqui, a aceleração tangencial, o que era? O que ela muda na velocidade? É uma aceleração, ela muda a velocidade. Ela muda o que da velocidade? A velocidade é um vetor, ela tem direção, ela tem sentido, e tem o módulo, tem a minha velocidade, velocímetro. Qualquer variação em qualquer uma dessas três coisas significa que eu tenho uma aceleração. Nesse caso, eu estou dizendo para vocês que o meu módulo não varia, é constante. Tangencial até o módulo. Tá? Por que a tangencial? Lembra que o que é o tangencial? Tangente à trajetória do cara, que é sempre para a direção que a minha velocidade aponta.
Vamos voltar lá na velocidade rápida. Vê o vetor verdinho lá. Está sempre mostrando a direção que a bolinha está indo. E está tangente a qualquer ponto onde ela está, é tangente ao círculo, né? Então, a minha velocidade tangencial, o valor dela não muda. Então, não tem uma aceleração tangencial. Quer dizer que o meu dv/dt, aqui o v módulo, né, sem vetor, só dv/dt, é zero. E a minha aceleração centrípeta? O que era esse cara? A gente falou que era v² sobre r, certo? O que significava a aceleração centrípeta? Se a aceleração tangencial muda o v, a aceleração centrípeta muda o quê? Muda de direção. Lembra? A aceleração tangencial é o pedal do carro. Eu acelero o freio. A aceleração centrípeta é como se fosse o volante do carro. Muda a direção. Nesse caso aqui, ó, a aceleração tangencial é zero. Eu contei para vocês que a velocidade era constante. A gente viu na animação que o v é constante e não muda. Mas aí quando eu faço lá as continhas todas, eu vejo que, quando eu desenho o vetor lá, ó, eu tenho a x e a y. Mas isso se compõe, quando eu vejo qual é a minha aceleração vetorial. É sempre essa azul apontando para o centro. E ela está sempre... mas está sempre perpendicular à direção do movimento da bolinha. É sempre perpendicular ao v, ao vetor v. Então, esse cara azul aí, o meu ax e o ay, se compõem para dar a minha aceleração centrípeta, que faz o cara fazer curva, 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 curva. É uma curva constante. Eu posso até calcular, se eu quiser, para esse caso aqui, ó. O v acho que era 0,6, né? 0,6 ao quadrado raio a 1, 0,36 metros por segundo quadrado. Então, aí de novo, é para mostrar que o quê? É muito mais fácil tratar com acelerações intrínsecas, nesse sentido, a tangencial e a centrípeta, do que lidar com a x e a y, ou a z. E no caso do movimento circular, o que acontece aqui é que vai ter sempre a centrípeta, é a que está mostrando a direção, que ela sempre aponta para o centro. Também no PDF tem uma demonstraçãozinha lá. Por que é sempre para o centro? E a aceleração tangencial, ela vai mudar aqui, ó. Ela seria nessa direção, né? Esses caras seriam, essa aqui é a aceleração centrípeta, essa aqui, se fosse o caso, seria a tangencial. Que ela muda o v. Poderia acelerar minha bolinha, ela girar mais rápido, ou girar mais, né, ou desacelerar e fazer ela ir parando. E aí, quando eu calculo essas componentes, o AT não aparece, eu pus em azulzinho lá o valor, zero. E nem mostra a flechinha, porque é zero. Né? Não tem uma aceleração, a velocidade escalar da minha bolinha não muda. Mas eu tenho uma aceleração, que é a centrípeta, porque esse cara está fazendo curva.